Boa tarde a todos, tudo bem? Vamos começando aqui mais um dia de Fanuel, mais um dia de encontro com todos vocês. Vamos esperando aí o pessoal entrar. Olá, Marcos! Tudo bem, meu amor? Oi, Rê! Tudo bem, amor? Olá. Vamos deixar aqui meu celular no mudo. Oi, Juju! Tudo bem? Deus te abençoe, meu afilhado. Tudo bem, pessoal? Que saudade, hein, Juju? Você tá bem? Como vocês estão? Como foi a semana? Marcos, é a live para conhecer a Joana. Deixa entrar mais um pessoal aí, a gente coloca ela aqui na tela para vocês. Para que vocês possam ver lá o pezinho aqui, ó. Ela já quer participar. O Luciano falou que é a estreia dela. Vamos lá. Como vocês estão? Renatinho, minha riqueza, como você tá, meu amor? Diogo, oi, meu anjo. Tudo bem? Como é bom ver vocês, né? Mesmo que na distância, bater um papinho. Ver no sentido de ver a foto, né? A gente tá vendo aqui. Oi, Lê! Boa tarde, meu amor. Tudo bem? Que riqueza poder ver todos vocês. Muita alegria. Alegria mesmo. Sim. Nossa, que lindo, Rê! Parabéns, tá formado já? Que alegria! Já vamos mostrar, viu, Diogo? Já vamos mostrar a Joana logo, tá? Logo, papai foi trocar ela. Oi, Tom, boa tarde. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi, Ana. Alisson, minha riqueza. Que alegria. Muito bem, muito bom ver vocês. Olha, depois vocês falam que eu falo demais, né? Mas já são 6h03, 3 minutos falando oi pra vocês, né? Mas é muito bom estar com vocês aqui nessa tarde de hoje, né? Eu tô dando olhada aqui pra baixo pra poder ver as mensagens, pra poder interagir melhor com vocês. E eu gostaria que hoje fosse um dia realmente de interação, né? Não só do assunto que nós vamos discutir, mas para que haja uma alegria comum neste sábado à tarde entre nós, né? Aqui o Luciano. Fala oi, filho. Oi, gente. Ai. Oi, Henrique. Henrique Tenor, Henrique Arenas. Que alegria ver vocês. Ai, que bom. O Ti, oi Carol, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Vão mandando aqui um pouquinho de vocês, como que vocês estão passando por esses dias, se já voltaram aí à sua normalidade. Ó, o pessoal do seminário entrou aí também, que bom estarmos todos juntos. Oi, que alegria. Então vamos lá, né? A gente vai começar, né, clamando aí a Trindade, né, sempre no nome deste Deus Trino que nós nos reunimos, né, não tem outro sentido, não tem outra fonte de alegria, né, a não ser Jesus Cristo. Hoje eu tô sem o meu parceiro de música, né, meu maridinho. Estou sem entre aspas, né? Não tem como ele tocar aí o violão, mas nós vamos rezar mesmo sem ninguém tocando, mas pedindo sobretudo para que a Trindade toque o nosso coração, né? A nossa alma, o nosso interior, para que a gente possa aproveitar sempre o que Ele tem para nós todos os dias, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobretudo, vamos clamar a presença e a intercessão de Nossa Senhora, que Nossa Senhora também
continue, né, nos dando esta alegria de caminhar com fraternidade como igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, hoje, o nosso assunto principal, nós vamos falar um pouco sobre empatia. Então, já para que a gente comece a interagir, oi Luzi, oi Denise, tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos. Para que a gente possa interagir, como eu falei, para que seja uma coisa hoje mais dinâmica, né? O que vocês entendem por empatia? Qual é a palavra? Já ouvi dizer? Tenho ou não tenho empatia? O que a gente entende por esta palavra, né? Importante a gente discutir um pouco sobre isso nos dias de hoje, não só como um sermão e dando orientação de que a gente seja assim, mas é necessário às vezes algumas mudanças de comportamento, né? E não o meu comportamento quanto cristã, o meu comportamento como uma pessoa na sociedade, né? O ser cristão acompanha, mas o meu comportamento na sociedade, isso é muito importante. E para a gente começar esse encontro, enquanto vocês vão colocando o que vocês entendem pela palavra empatia, o que vocês entendem por empatia, eu vou colocar uma musiquinha que vai reger um pouco o nosso encontro hoje, tá bom? Vocês falam aí se vocês conseguem ouvir, tá? Então, foi só um pedacinho aí do que a gente vai poder falar um pouquinho hoje e estarmos juntos nessa caminhada. Como já entrou algumas pessoas aí, vou dar uma estreia aqui da Joana para vocês, né? Olha aqui, filha. Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem? Ó, se a mamãe pega, ó a boquinha como fica. Já quer mamar, tá vendo? Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Fala, sejam bem-vindos a Fanuel. Tá rindo. Eu sou a mais nova integrante dessa comunidade, né? A bênção de vocês, titios, titias, né? Fala, bênção, pessoal. Bênção, tudo bem? Vem cá, Lu, quer vir aqui? Vem mostrar a sua irmã para as pessoas, vem. Então é isso, fala tchau, pessoal. Pra eu não tomar o tempo de vocês. Vem cá, papai, falar um oi. Fala, turma. Saudades, viu? Eu tenho uma antipatia por umas pessoas aí, né? Mas o tema é outro. Isso é mentira, gente. Vocês sabem que é o contrário, né? Então essa é a nossa pequeninha, né? Que tá estreando hoje aí na Fanuel. Não que ela não tenha participado nesses dias, né? Mas ao vivo e em cores, né? É ela.
É ela, nossa pequena. Oh, meus amores, quanto coraçãozinho aqui. Vamos lá. Então, algumas pessoas já responderam aqui o que entende por empatia, né? Então, empatia é se colocar no lugar do outro, mas mais que isso, ver o mundo com o olhar deste outro, né? O Marcos colocou. Diogo, penso que empatia é procurar estabelecer uma conexão com o próximo e nessa conexão sentir o que ele sente, entender o que ele pensa e etc. Muito bem. Oi, amiga Rita, tudo bem, meu amor? Deus te abençoe, que saudade. Julinha coloca, empatia no meu ver é se colocar no lugar do próximo, ter compaixão com o mesmo. É isso aí mesmo, vamos lá. E não julgar também. Então vamos lá. Gente, eu não sou nenhuma expert, não sou psicóloga, como eu posso dizer, tudo que eu falar não quer dizer que é o que eu estudei, vamos dizer, né? Mas buscando aprimorar o tema de hoje, mas sobretudo o meu comportamento quanto pessoa na sociedade, que foi o que a gente começou o nosso encontro falando hoje, para que possa contribuir com o nosso comportamento, né? Com a sociedade. E aí é justamente isso que vocês colocaram. E a gente precisa diferenciar algumas coisas, né? Então, a psicologia comportamental, ela estuda todas essas coisas, né? Existem muitos estudos, eu fiquei até surpresa, sobre empatia em si. Existe em alguns lugares do mundo museu da empatia, como que começou a estudar sobre este tema empatia, o porquê que é tão importante falarmos sobre isso e refletirmos sobre isso, né? Mas é um grupo de jovens, né? O encontro para jovens, por que tá se falando sobre isso? Porque a empatia é uma coisa que nós não nascemos com, mas nós desenvolvemos a partir do nosso comportamento, a partir da nossa educação e assim por diante, né? Então, a gente vê que hoje no mundo, talvez falta muito empatia. E como vocês colocaram, né, que é se colocar no lugar do próximo, mas mais do que isso, é ver o mundo com os olhos dele, e às vezes a gente não consegue fazer isso, é quase impossível. Por quê? Porque vamos dar um exemplo de uma situação. Em que situação eu poderia dizer que eu tenho empatia? Dê um exemplo aí vocês. Em que situação? Sobretudo, a Ana colocou aqui uma coisa que é muito importante, que diferencia de qualquer outro comportamento. A empatia, além de eu me colocar no lugar do outro, ela viabiliza outros meios, outros comportamentos, facilita outro tipo de comportamento. Então, se eu não tenho empatia, eu tenho muita dificuldade na relação pessoal por outras coisas. Então, eu vou dar um exemplo básico agora, né? A gente tá andando na rua, para no farol, vê uma criança pequena, vamos lá, dá os seus 6, 7 anos para criança, vendendo bala na rua. Aquilo me comove, aquilo mexe com o meu sentimento, mas não necessariamente eu me coloco na realidade daquela criança. Às vezes eu penso assim, onde tá essa mãe? Onde tá o responsável? Entende? Aí já entra a base do julgamento, né? Então, essa mãe tá deixando a criança aí sozinha, eu não vou dar dinheiro, porque vai que ela compra droga, vai que ela faz isso, vai que ela faz aquilo, ou eu vou ajudar, sem o julgamento. Então, hoje, na nossa sociedade, é muito difícil a gente ter uma relação, um vínculo, um círculo de amizade, sem que a gente pense no julgamento. Concordam comigo? Então, isso foi um exemplo básico que eu tô dando de ver uma criança no farol. Eu não sei se ela passa necessidade, eu não sei se ela tem alguma dificuldade financeira, eu só tô tendo esta imagem ali. Mas a empatia, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Ela envolve tudo aquilo que eu vivo. Então, a minha vida familiar, a minha vida comigo mesmo em primeiro lugar. A minha vida comigo mesmo.
a minha vida com os meus familiares, a minha vida no meu trabalho, a minha vida na sociedade, a minha vida na comunidade. Então, empatia envolve todas essas áreas. O Diogo colocou aqui: pensar em empatia e conexão me remete também a uma frase do Papa dirigida à juventude que se aplica à empatia, que inclusive foi um tema do EJC. Jovem, tu tens algo para dar, não perca a conexão. Sim, muito bem, Diogo. Acredito, a Rita coloca, acredito que muito seja uma aptidão, sendo o que o outro sente, desejando o que ele deseja, aprendendo sempre e não julgar, mas ajudar. Exatamente isso. Então, existe a diferença entre eu ter compaixão da situação e existe a diferença entre eu me colocar no lugar sem o julgamento. Porque nós já somos educados, né, se posso falar assim, a dar uma razão àquela situação. Então, se eu vejo um morador de rua, eu penso para ajudar se aquela pessoa, entre aspas, merece, entende? Se eu vejo uma situação dentro do meu trabalho, em que eu não vou muito com a cara de fulano, eu não vou muito com a cara de ciclano, eu não dou nem às vezes a oportunidade de dialogar com determinadas pessoas, porque eu não tenho empatia, eu já sei que aquela pessoa, entre aspas, não presta, então eu não vou perder meu tempo, entende? Mais ou menos isso. E a empatia, ela me favorece, como eu falei, ela abre campos para outro tipo de comportamento. Então, quando eu tenho empatia, eu me coloco no lugar do outro, eu fico pensando, não, mas olha, vou dar um exemplo básico. Às vezes, a Ritinha tá aqui que é casada, vocês jovens que têm aí os seus pais, o pai chega em casa, não tá muito bem. Às vezes você vai fazer uma pergunta, vem aquela resposta ríspida, né? Vem com tudo. Você fala, eita nós, como que foi o dia dessa pessoa hoje, né? E aí eu, antes de discutir com essa pessoa, paro, penso e falo, como será que foi o dia do trabalho dela? Vou silenciar, daqui a pouco a gente conversa de novo, né? Mas sem julgar, né? Sem julgar. Ah, que pessoa grossa, fulano, ciclano. Aí eu já me fecho, não dou abertura para o diálogo, não dou abertura para outras coisas. Não dou abertura para estar junto, sentado à mesa na hora da janta. Não dou abertura para depois contar alguma coisa que você tinha planejado contar quando seu pai chegasse. E aí você vai se fechando. Então, desde 2014, mais ou menos, que é uma das primeiras vezes que o Papa Francisco, tô falando do nosso Papa atual, né? Ele começa a falar para nós fazermos a globalização da empatia. Nós precisamos globalizar a empatia e não a indiferença. Então, é tão importante pensar nisso quando a gente fala em globalizar a empatia, é que a gente propague esta maneira de viver, né? Esta conduta. E é algo que a gente consegue mudar em nós, moldar e mudar, ou seja, mudança mesmo de comportamento. Eu sei que é difícil, juventude, eu sei que é difícil a gente viver uma determinada situação e não colocar, procurar a razão para aquela situação, né? Mas a situação, ela se explica por ela mesma. Quando a gente dá lugar a entender o outro e a se colocar no lugar do outro, né? Então, alguns estudiosos, né, brasileiros ou não, né, eles dizem que se o mundo vivesse com empatia, se as pessoas fossem educadas desde criancinha a terem empatia com a realidade do outro e se colocar no lugar do outro, nós viveríamos um mundo de paz. Nós viveríamos num mundo sem guerras. Porque aquele que não vive com empatia, ela procura pensar somente nela. Ou seja, gerando o egocentrismo, o ego. Então, eu não quero saber de fazer as pazes, eu não quero saber de dialogar, eu estou certa e ponto final e eu estou pensando somente em mim, no meu ponto de vista e tudo mais. E é assim que a guerra começa. A guerra não necessariamente de armas, né? A guerra no sentido da gente não
dar a chance para nós mesmos, né, de nos relacionar com o outro. Então, ter empatia nos facilita no convívio social. Então, eu tô pensando no eu como cidadão, né? Como pensar numa maneira geral, né? Pensar no geral e de maneira geral, como o Papa diz, no sentido de globalização, onde ele diz que a maior doença do século é a indiferença do ser humano. Então, olhar determinada situação e dizer, fulano merece, ciclano merece, bem feito, é isso mesmo. E às vezes a gente faz isso até dentro do convívio com os nossos familiares, né? Vou dar um exemplo como filho. Você tá lá avisando, não faz isso, você vai se machucar, não faz assim, você vai cair. Aí o filho vai lá e cai. Aí o que você fala pra ele? Bem feito, eu avisei que você ia cair e tudo mais, e tudo mais. Ou seja, não é que não é pra gente corrigir o filho, mas existem outras maneiras de nós nos colocarmos no lugar do filho. Então, olha, a criança, ela é teimosa, né? A criança, ela tem por si só tentar aquilo até ela ver que não deu certo. E aí eu não preciso agir com o bem feito. Eu posso dizer assim, tá vendo? Olha só, é só você não repetir mais essa situação. Mas não, eu não preciso desejar o bem feito, entende? Nessa maneira a gente já começa a educar os nossos filhos, as nossas famílias, as nossas crianças a ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Então, eu me colocar no lugar da criança. Muito raramente a criança não tem essa noção de pensar no outro. Então, ela só vai ser empático se alguém vive essa situação com ela dentro de casa, né? Então, eu vou dar um exemplo. Uma vez, a gente parou no farol e aí um rapaz explicou a situação da família e pediu dinheiro. E de verdade nós não tínhamos moeda. Agora com cartão, né, a gente só anda com cartão. E aí o Luciano falou pra gente, a gente não tem dinheiro pra dar pra ele? E a gente ficou, né, ele tá com a filhinha dodói, né, ele precisa cuidar da filha, enfim. E aí a gente falou, ai filha, porque a gente não tem nada aqui, né, a gente poderia ajudar, mas a gente não tem. Vamos começar a economizar um dinheirinho para quando a gente passar por aqui, a gente compra isso dele. Na verdade, ele não estava nem pedindo dinheiro, ele estava vendendo algo, né? A gente compra a balinha para poder ajudar ele. Então, as nossas atitudes facilitam para que outras pessoas vivam melhor também, né? Peraí que mais alguém aqui comentou alguma coisa. Não podemos olhar com preconceito. Olhou com preconceito, não olhou com empatia. As circunstâncias não pode participar da empatia. Exatamente. Eu não posso pensar no que aquilo gerou, né? Eu tenho que pensar aquilo que eu posso fazer. Isso faz toda a diferença. E faz diferença para nós, quanto ser humano. Eu acredito que é de nós pensarmos em fazer o bem ao próximo, né? É de nós pensarmos em não ver o mundo sofrer. Mas isso não pode ficar só no verbal. Um outro exemplo que a gente pode pensar é ver uma instituição, querer ajudar uma instituição de caridade, querer ajudar até a nossa própria igreja, a promoção humana, e aí você pensa, nossa, eu fiz o bem, né? Eu fiz o bem, eu tô fazendo bem, mas eu tô fazendo bem pra me sentir bem. Eu não tô fazendo bem me colocando na realidade daquelas pessoas que necessitam daquilo que eu tô fazendo. Entende o que eu tô falando? Alguns santos dizem assim que não adianta só fazer o bem, se nós não fizermos com caridade, se nós não fizermos com amor. Então, quando eu penso em empatia, a primeira coisa é pensar no amor ao próximo. É fazer tudo por amor, né? Não só na ação do ajudar uma determinada instituição. Nossa, mas eu dou tanto de dinheiro para aquela instituição, eu contribuo com a Canção Nova, eu contribuo com a minha paróquia, eu também ajudo uma instituição de caridade, um orfanato. Tá bom, mas você tá fazendo isso para se sentir bem
Ou você está fazendo isso se colocando no lugar do outro, né? Sabendo da realidade que aquele outro vive. E infelizmente, por muitas vezes, a gente só começa a ter empatia a partir do momento que eu passo por um problema, que eu passo por uma situação similar. Então eu só passo a ter essa sensibilidade de olhar ao outro quando eu também vivi. Tudo bem, louvado seja Deus, a gente aprende a viver. Mas não é necessário viver certas dores para aprender, para exercitar a empatia. Vamos lá. Vejo que sem empatia, a tendência também é não assumir suas próprias responsabilidades. Sempre a culpa é do outro. O outro que precisa mudar e não eu. O outro merece aquilo, etc, etc. É isso mesmo, Marco. Ainda que eu vendesse todos os bens e desse aos pobres, sem amor eu nada seria. Exatamente. A Aninha diz, porque a pessoa que está vivendo esse sofrimento também fere você, pois somos todos humanos e filhos de Deus. Muito bem. A Rita diz, isso, de fazer o bem com empatia é ter caridade com o próximo. É para o outro que precisa estar bem. Aninha diz, por isso precisamos aprender a exercitar a empatia. Exatamente. Então, eu acho importante, refletindo essa semana, qual tema até nós poderíamos abordar, né, na Fanuel, eu acho que é uma característica comportamental, depois nós podemos chamar aí alguns amigos nossos, né, psicólogos já formados, para conversar um pouco mais sobre comportamento, porque dentro da quarentena, mas também fora dele, nós vimos muitas pessoas se mobilizando a fazer muitas coisas, pela necessidade que o momento exige, porque aparentemente ou teoricamente, todos estão no mesmo barco, né? É óbvio que uma pessoa que tem mais condições financeiras não está sofrendo tanto as mesmas consequências de uma família que precisou de um atendimento médico e tudo mais, do SUS ou de uma região muito pobre do Brasil. Então, assim, não estamos literalmente no mesmo barco, né? Mas estamos vivendo essa situação de não podermos estar juntos, enfim, tudo isso que nós já discutimos no decorrer desses tantos dias que nós estamos em isolamento. Mas, sobretudo, pensar os frutos que essa pandemia também gerou de alegria, de pensarmos que nós estamos melhores como ser humanos e pensar naquilo que nós precisamos orientar, cuidar, perceber naquele meu irmão, dentro da minha família, aquilo que nós precisamos melhorar. E uma das coisas que a sociedade precisa desenvolver, e hoje é uma urgência, ou seja, eu não posso ficar sem fazer nada, isso é outra característica de quem tem empatia, né, dessa característica comportamental, é não só sentir o que o outro está vivendo, se colocar no lugar dele, mas tomar uma atitude frente à situação. Então, eu tenho compaixão, eu sinto a compaixão, eu tenho amor por aquela situação, mas eu não mudo a minha atitude frente àquilo. Então, se eu não mudo a minha atitude, eu não tenho empatia. A empatia, ela requer a atitude, a ação logo após, né? A Ritinha diz, né? Isso mesmo, Ana. Se a dor do outro não nos dói, não gera empatia. Aninha diz, na atual situação de quarentena está faltando muita empatia. Só se preocupar consigo mesmo, não pensar no próximo. Exato, que eu acabei de dizer. Nós vimos muitas situações em que até parecia que as pessoas têm empatia, mas na verdade é só uma bondade, aquilo que enche o meu ego, né? Mas não me gera uma ação concreta, ou seja, não me faz querer o outro bem se a minha ação não está sendo condizente, entende? O Diogo diz, uma experiência que a cada ano me faz ter um propósito de ser cada vez mais empático com o próximo é a Juves. É isso, Diogo. Às vezes nós temos essa característica comportamental, mas não nos damos conta. E o quanto a nossa característica comportamental, ela influencia no comportamento de outras pessoas,
que muitas vezes me vem como um exemplo, me vem como um modelo, ou que nem me vem como modelo, mas que faz a diferença na hora de ver a sua atitude, de ver a sua ação concreta. Então, se eu penso nos dias de hoje, vou dar o exemplo da quarentena, em que uma família está passando fome, eu sinto a dor daquela pessoa, é uma pessoa que eu amo, eu preciso fazer algo, eu vou mobilizar a minha comunidade, eu vou ligar para o Padre Alejandro, eu vou pedir ajuda de alguma maneira, mas vou agir, né? Preciso fazer com que aquela pessoa saia daquela determinada situação. Ter alguém que a gente conheça, que esteja num estado depressivo, o que eu posso fazer para ajudar esta pessoa nesse momento que ela está vivendo, né? Como o Diogo coloca aí, viver a experiência da Juves para cada vez tentar ser melhor. O Renato concorda aqui com o Diogo, né? A Juves nos mostra tantas realidades para melhorar nossa empatia, a nossa relação com o próximo. Então, se a gente pensasse que tem um segredo para sermos melhores para a humanidade, talvez esse segredo seria sermos mais empáticos, né? É óbvio que tem situações que é muito difícil a gente ser empático, né? Então, vamos pensar num pai de família que, infelizmente, nesse tempo de quarentena, ele perdeu o seu emprego. Era a única fonte de renda que ele tinha. E, às vezes, ele não aceitou essa conduta do chefe, né? Mas se colocar no lugar do chefe, que também está vivendo uma situação de difícil economia, né, ali controlar a administração da sua empresa, em que ele não tem saída, né, tudo bem não aceitar o estar desempregado, mas também não desejar o mal, entende? Não ficar remoendo aquele sofrimento, ele me mandou embora no momento que eu mais precisava e tudo mais. Então a empatia, ela também nos livra de certas dores e de certos perdões liberados, vamos dizer, mágoas guardadas, coisas que nos aprisionam, se eu me coloco no lugar do outro, né? Então, as nossas relações dentro da nossa família e de uma maneira geral na sociedade, sendo mais empático, eu tenho mais facilidade em viver a vida, mais leveza em viver a vida. De fato, o isolamento social me proporcionou algumas mudanças comportamentais. E nós partilhamos isso, né, amiga Rita, nessa semana. O quanto é importante a gente se reinventar. Talvez se a gente não tivesse vivendo esse momento, nós não teríamos parado para pensar em vários aspectos da nossa vida, né? Mas pensando naquilo que eu posso fazer, eu vou falar por mim, né? Eu ainda vou ficar em isolamento por um bom tempo, né? Por mais, vamos supor que hoje já tudo tivesse voltado ao normal, eu mesma não poderia, por conta da Joana, da sua imunidade e tudo mais. Mas pensando que eu estou dentro da minha casa, em 4 paredes, em que eu não posso evangelizar com a minha voz ali, com a pessoa, olhando cara a cara, assim, sabe? Como se a pessoa estivesse aqui comigo, o olhar nos olhos que tanto me faz falta. O que eu posso fazer para continuar me colocando no lugar do outro? Primeiro ponto que eu acho é que, assim, quanto mais distante da palavra de Deus nós estivermos, menos empáticos somos. Menos intimidade com Deus gera menos olhar à humanidade. Gera até mesmo menos olhar para mim mesmo. Porque o diálogo e a constância com Deus é eu pensar no amor próprio, no amor que Ele primeiro tem por mim e no amor que a humanidade tem por mim e que eu devo ter por mim, né? Então eu sei que muitas pessoas me amam, eu também preciso me amar, mas a intimidade com Deus me faz olhar o mundo de maneira empática, né? De maneira empática. Amada, com certeza esse olhar empático quando alguém faz algo contra nós, claramente por maldade. Como esse exemplo do emprego, se o emprego foi perdido porque alguém puxou o tapete, inventou algo, etc. Foi uma pergunta. Como ter esse olhar empático quando alguém faz algo contra nós, claramente por maldade?
aí onde eu cheguei aqui na intimidade com Deus. Se eu não tenho essa intimidade com Deus, eu sempre vou olhar que o outro está contra mim, mas existe um Deus, Marcos, que é a favor de mim. Hoje, o próprio evangelho de hoje, né, diz que nada acontece se não for da vontade de Deus. O quanto nós somos valiosos para Ele, né? Aquele que falar em nome dele, ele vai defender. Aquele que não, ele não vai lembrar, né? Então eu tenho um Deus que é por mim. E eu fiquei pensando, o servo, né, não é maior que o seu senhor. Precisamos ser como o nosso mestre, simplesmente imitar o nosso mestre. Eu fiquei refletindo hoje na palavra, como que é o meu Senhor, né? Ele é um Deus bom, Pai, né? Bondoso, misericordioso, amor, compassivo, justo. Então, se eu continuar neste caminho de justiça, de bondade, de caridade, alguém puxou meu tapete, mas existe um Deus que é por mim. Então, tudo bem, nas mãos do Senhor, vamos lá. Esta pessoa que puxou meu tapete, infelizmente, não consegue viver a vida com empatia, com caridade, com justiça. Mais cedo ou mais tarde, é fato que ela vai sofrer as mesmas consequências daquilo que ela mesma está plantando. Aquilo que eu planto, gente, isso não é fábula, isso é verdade. Aquilo que eu planto, eu vou colher. As consequências daquilo que eu faço, eu vou colher. Então, olhar com empatia aquele que nos faz sofrer é ter este olhar de que se aquilo é maldade, se aquilo não é para o meu caminho adiante, não é para minha felicidade, é rezar por esta pessoa, né? Se colocar no lugar dela e tentar entender por que ela puxa o tapete. Por que ela não quer conquistar as coisas pelas suas próprias características pessoais? Por que ela não quer desenvolver ali no seu trabalho uma intimidade com você em que vocês possam ser amigos, enfim, outras coisas? Então a gente começa a pensar sem julgar, né? Então a diferença da empatia está aí, sem um julgamento, aquilo que talvez ela ainda não aprendeu. Eu aprendi, mas fulano não aprendeu. E isso não me faz nem melhor e nem pior, né? Mas me faz diferente. E aqui cabe agora, né, o porquê estarmos falando isso para um grupo de jovens. Por que nós estamos falando isso na nossa base cristã, né? Vamos lá. Marco Velho, penso que as palavras de Jesus na cruz resumem bem como se portar. Pai, perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. Exatamente, Diogo. Tudo isso é dom e graça de Deus. Falamos disso na reunião dos acordes essa semana. Eclesiásticos, que diz que há tempo para tudo. E tudo já é planejado por Deus. Esse tempo é tempo favorável para a empatia. Precisamos rezar por essa pessoa, Marcos. Só colhemos o que plantamos, então continue plantando amor. Exato. Gente, que sintonia. Tô muito feliz, muito feliz. É isso. É o que nos faz diferente, é o que nos faz cristãos, né? E aí eu fiquei pensando, pelo evangelho de hoje, sobretudo, né? Se nós precisamos somente imitar Jesus, né? Ser como ele, né? Deus nos deu um presentão, né? Ontem, numa formação de ministros com o padre Guilhermo, ele falava, o papai do céu, que é Deus, ele falava com tanto amor, papai do céu, ele nos deu um presentão, e esse presentão é Jesus Cristo, né? Se nós imitarmos Jesus, com certeza a gente vai desenvolver esta empatia, né? Eu fico pensando em tudo que Jesus viveu, da maneira com que ele viveu, e fico pensando talvez no seu primeiro milagre ali, quando começou a sua vida pública, né? A pessoa que teve empatia, que foi Nossa Senhora nas bodas de Caná, né? Ela viu o que aquele casal poderia vivenciar naquele determinado momento com a ausência do vinho, pensou na solução, se colocou no lugar deles, foi lá e disse, meu filho, chegou a sua hora, né? Fazei tudo o que ele vos disser. E ali Jesus começa, né? A sua vida pública. E em todas as pessoas que conheceu, que encontrou Jesus, Jesus não obrigou. Jesus passava, as pessoas queriam tocar. Jesus dizia, vem, você vai ser pescador de homens. As pessoas ficavam, né, maravilhadas, porque com certeza a maneira com que ele viveu reflete justamente o que nós estamos vivendo.
colocar-se no lugar do outro. Então, tudo que Jesus viveu foi se colocando no lugar do outro. Quando estava ali fazendo o sermão, e aí chega um dos discípulos e diz: Senhor, já está ficando tarde, já temos que despedir essas pessoas, né? Eles não têm o que comer. E aí Jesus pede para ele pegar o que tem, multiplica aquilo e dá a todo mundo, sacia a todo mundo. Ou seja, quando eu pego o mínimo da graça que Deus tem para mim, que é o dom da vida, que na verdade é o nosso máximo, né? Quando eu pego a minha vida com amor, olho para ela, ofereço a Deus que é Pai, dou graças, com certeza, quando eu penso em distribuir tudo que eu tenho de bom em mim para o próximo, isso multiplica, isso enche e isso nos faz um bem tremendo. Então eu acho que é da essência do ser humano querer fazer o bem. Ninguém quer ver ninguém sofrendo, ninguém quer ver guerra. Mas quando a gente fala em guerra, como eu já disse, a gente só pensa em coisas grandiosas. Quando na verdade é fazendo o ordinário, né? Então grandes santos dizem, né? Faça o ordinário, que o extraordinário acontecerá. É o ordinário de cada dia. E se colocar no lugar do outro, naquela determinada situação, dentro da minha vida conjugal mesmo, né? Tentar entender. Eu não quero ser mágica de saber o que o Paulinho tá pensando. Não é essa a intenção. Mas é me colocar no lugar da preocupação que ele está saindo hoje de casa para ir trabalhar, com o receio de contaminar e voltar para casa e contaminar os seus filhos, e isso gera um certo estresse, talvez um certo incômodo, e respeitar este espaço dele e tentar fazer das minhas ações dentro da minha casa, dentro da minha rotina, com que isso se torne mais leve. Tentar passar essa segurança para que ele saia de casa com mais tranquilidade, enfim, tornar a nossa rotina mais íntima com Deus e muito mais, né? O evangelho é enriquecedor e catequético para as nossas vidas. Exato. Então, quanto mais eu exercito a Sagrada Escritura, né, está aqui, né? Quanto mais eu exercito o querer conhecer mais de Jesus, eu consigo desenvolver muito melhor a empatia, né? Eu coloquei aqui algumas diferenças, né, entre empatia, compaixão e amor. Mas lá em Coríntios 13, né, vai dizer: tudo vai passar, né, gente? Tudo passa. Mas o amor, a caridade é a maior delas, né? Então, quando eu penso não tem como pensar em empatia, né? Sem pensar no amor. O que vem primeiro, né? O que vem primeiro? O amor ou a empatia, né? Como o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Com certeza é o amor. Com certeza. Com certeza é a disponibilidade de estarmos abertos a estar feliz. Sim, que eu acho que é a primeira coisa que o ser humano pensa, né? Eu quero ser feliz. Mas eu não consigo ser feliz completamente, com totalidade, né? Vamos dizer assim, se eu tenho a minha cara, a minha porta, alguém que não está feliz, né? Não quero dizer que é ausência de problemas, muito pelo contrário. E essa felicidade plena nós gozaremos todos nós, com a graça de Deus, na eternidade, né? Com Jesus Cristo. Mas eu quero dizer assim, não está tudo bem nós continuarmos vendo na sociedade a ignorância da nossa sociedade, o julgamento da nossa sociedade, o não querer compreender a política em que vivemos e não querer se disponibilizar para o outro. Eu acho que essa é a palavra, se disponibilizar para o outro. Não só o fato de estar fazendo concretamente o bem, mas pensar em que deveria existir uma igualdade dentro do diferente, dentro daquilo que é diferente, ou seja, todos nós somos diferentes, mas existem algumas coisas que todos nós precisamos vivenciar igualmente
Obrigado, filho. E uma dessas coisas é vivenciar o amor de Deus. É vivenciar a graça que o Evangelho nos traz, que nos sustenta, que nos edifica, que nos traz sabedoria, discernimento, enfim. Tudo que Deus tem de bom para nós, que a gente não descobriu a totalidade e que no caminho a gente vai descobrindo tudo isso, mas para que nos mova a fazer o diferente na sociedade. Eu não posso ser mais um lá no meu trabalho que pensa igual todo mundo. Entende? Não para você ser o diferente, para ser o gostosão, a gostosona, desculpa a palavra. Mas para que a nossa mudança comportamental gere mudança que traga paz. Ou seja, no fim de todas as minhas atitudes, o que eu quero é a paz. Na Santa Missa nós rezamos pela paz, nós pedimos a paz. Jesus, nas suas aparições, ele fala: paz esteja convosco. É o que ele sonha, é o que ele anseia para nós, né? Mas eu não vivo essa paz, eu não propago essa paz, né? E uma das coisas que a empatia nos traz é justamente silenciar, como Maria, né? Tentar entender o outro, se transferir para aquela situação, viver aquilo, ter uma atitude para que aquilo mude, né? Para que aquilo seja melhor, para que a gente vá além daquilo que a gente já tem o hábito ou já é cômodo para realizarmos, para fazermos, né? E olhando para Jesus é tudo que ele nos ensina, né? Acho que é isso, é o que ele nos ensina, é a maneira com que ele viveu, é o nosso maior exemplo. E acredito que a empatia ela vai fazer de nós pessoas, como eu posso dizer, certas daquilo que querem, decididas daquilo que querem, porque eu preciso parar para olhar para mim mesmo. E às vezes isso também me fere, né? Eu olhar para mim e pensar, eu não tenho empatia com determinada situação. Eu desejo bem feito, né? Eu falo, é isso mesmo que tem que ser feito. Eu não tô querendo dizer, gente, pra gente guardar as nossas emoções e sermos falsos com os nossos sentimentos, conosco mesmo. Não é isso, não é isso. Mas o maior exemplo que a gente teve, até deste ano mesmo, né, da campanha da fraternidade, olhou, sentiu compaixão, né, o tema que nós usamos e a santa em que usamos de exemplo nessa campanha da fraternidade, em que deixou de viver, né, para si, para viver para o outro, doando a própria vida como serviço em tantos lugares que ela passou. Mas isso não fez ela uma mulher triste, muito pelo contrário, ela se realizou neste serviço. Então a empatia ela também nos traz este presente, que é a gente se encontrar naquilo que nós estamos fazendo com amor, entende? Eu estou me doando sim, mas não é por uma obrigação, meu Deus, que sofrimento que eu estou fazendo isso para eu tentar ser uma pessoa melhor. Gente, a cada vez que a gente exercita aquilo vai ficando gravado, aquilo vai virando hábito e todo hábito santo nos traz santidade. Então, o hábito de termos empatia com todas as situações vai nos tornar, com certeza, não só pessoas mais santas, mas pessoas mais realistas e concretas no amor. Então, quando a pessoa fala, a pessoa é tão amorosa nesse sentido, porque começa a olhar e enxergar todas as coisas com este amor, né? Caridade é este sentido, não é só fazer a caridade, mas enxergar o amor em todas as situações. E foi isso que eu e a Ritinha partilhávamos nessa semana, né? A respeito de como cuidar do outro, como dizer para o outro que o outro é importante para mim, como me sensibilizar com determinadas situações, sendo que eu tô dentro de quatro paredes, né? Então, a gente começa a se entender, a olhar para nós, a olhar para o mundo com outros olhos, né? Então, aqui nós estamos a 10 minutos já de finalizar a nossa live
E, sobretudo, eu gostaria que vocês colocassem aí, rapidamente, quem está aí conosco, na opinião de vocês, o que te falta, acho que essa é a pergunta, para você ser um pouco mais empático, para que você exercite a empatia, né? Para que você comece a enxergar em tudo que você faz este amor, né? O que te falta? Por que eu tô pedindo para você colocar aí? Para que a gente possa rezar em cima disso, para que a gente coloque lá dentro do coração do Senhor aquilo que realmente eu quero mudar, né? E por que eu quero mudar? Porque eu quero uma sociedade melhor, porque eu quero uma sociedade inteira santa, né? Eu não quero só eu ir pro céu. Eu quero uma sociedade melhor, né? Uma sociedade em que meus filhos, meus amigos, meus parentes, essas pessoas todas que nós estamos sentindo muita falta, vivam a alegria que é cuidar do outro, que é se colocar no lugar do outro, né? Então, vamos respondendo aí pra mim, se vocês conseguirem, né? Pra mim não, pra vocês. É o que falta para que a gente seja mais empático, tá? Enquanto isso, eu vou terminar de colocar aquela musicazinha, para quem não sabe, é dos missionários, da Missionário Shalom, né? Chama Oferta. É uma música que tem mexido muito comigo já de uns 2 anos e meio para cá, em que eu rezo ela todos os dias. E acho que faz sentido. Muito bem. Então aqui, ó, a maioria colocou, né? Precisa de mais paciência, mais calma,
o olhar acolhedor de Jesus, né, em meio a circunstâncias que não é fácil, né, porque a nossa sociedade já foi educada assim, né, amiga Rita? Individualismo, impaciência, isso mesmo. Eu gostaria aqui da gente finalizar, como eu disse, né, para que a gente pudesse rezar em cima disso, em uma passagem que eu fiquei pensando, né, o maior exemplo que a gente tem da empatia de Jesus por nós, né, o quanto ele pensa, eu acho que ele se coloca, eu acho não, tenho certeza, ele se coloca na situação que a gente está vivendo e fala, LD, olha, o caminho é esse, filha, não é esse que você está fazendo, sabe? E ele também tem, já a vida dele é o esforço dado por mim, né? O sacrifício que já aconteceu. E uma passagem que me marca muito é justamente a quando Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí, por que eu trago esse sentido do perdão, né? Que é o que faz todo o sentido da empatia, né? Porque não tenho julgamento. Então, se eu não tenho julgamento, não tenho por que eu sentir, eu remoer em mim mágoas e diversas outras coisas, dando espaço àquilo que não é produtivo e não é da graça, e não é graça de Deus, né? Muito pelo contrário. À medida que eu vou me entupindo de coisas ruins, eu deixo de dar espaço para a graça de Deus acontecer, né? Então, se existe alguém ou se existe alguma dúvida de como nós precisamos pedir aqui, como a Rita coloca, né? Pedir mais esse olhar de Jesus, né? Nos ensinar mais desse olhar dele para com o outro, né? Se existe um segredo para que a gente possa viver melhor, é justamente isso. E a maneira que nós podemos rezar é, Senhor, eu preciso ter mais paciência para ser mais empático. Eu preciso ser menos individualista, né? Eu preciso ser mais aberto ao próximo para viver melhor, né? Então, peçamos essa graça de Deus, sobretudo com este olhar, né, que Jesus tem por nós, de perdoar, 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 perdoar. Então, nos perdoar para perdoar o outro, né? Agradecer a participação de vocês, de todos vocês, né? Que vocês tenham um ótimo domingo do Senhor, que nos ajudemos a viver mais a empatia, se um de nós um dia aí se perder com isso, que nós possamos relembrar uns aos outros e lembrar que sempre a caridade é a maior característica comportamental, que é a essência do ser humano. Foi para isso que Deus nos criou, né? Para amar, por somos amor, né? E fazer com que as pessoas se sintam amadas. Uma boa noite para vocês. Um santo... Tchau! Uma santa e abençoada noite para todos vocês. E estamos juntos, a gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. E sigamos aí com a programação da nossa paróquia, tá bom? Nossa Senhora da Boa Viagem. Propague aí, evangelize, enfim, façam o além de vocês. Se reinventem para que a gente se encontre na eternidade. Não só daqui a alguns dias, mas também no céu, tá bom? Um beijão pra vocês, Deus abençoe, viu? Saudades imensa. Beijão. Obrigado por tudo. É só o escuro.